Gente, boa tarde. Sou Davi Manuel, médico veterinário e pesquisador associado da Fundação Mamíferos Aquáticos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a doença de animais marinhos que foram diagnosticados na Fundação Mamíferos Aquáticos, fazer uma abordagem mais patológica, né, mais anatomopatológica dessas doenças. Fiz a minha palestra, obviamente, concentrada em doenças que, muito provavelmente, quem vai trabalhar com animais marinhos vai pegar mais na rotina, né? Durante o período do segundo semestre de 2019, junto à Fundação, eu estava colaborando no programa de monitoramento de praias, né, no PMP, e é importante ressaltar que essas doenças estão aqui não são de alta complexidade, mas elas foram selecionadas justamente porque fazem parte da rotina de quem trabalha com essas espécies, né? Então, primeiramente, o que eu me deparei foram com os desafios dessas espécies, né? Desses animais não convencionais, espécies não convencionais, e a gente pode perceber aqui nessas fotos que todas essas espécies, né, as aves marinhas, tartarugas marinhas e os mamíferos também marinhos, a gente observa nessa espécie que eles têm algo em comum por essas fotos, né, que é a água, certo? O ambiente que esses animais vivem, né? Então, isso realmente faz muita diferença. Você poder interpretar, você poder entender o ambiente que esses animais estão vivendo e como eles se comportam, é o primeiro passo, né, para você romper essa barreira do desconhecido, né? Isso foi muito importante para que a gente pudesse entender os hábitos desses animais e correlacionar com as doenças e assim poder abrir o leque de diagnósticos diferenciais das enfermidades que acometem esses animais, certo? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive, né, de início no PMP, e isso fica muito claro que o ambiente desses animais é quem vai dar o devido destino ao nosso, o devido direcionamento ao nosso diagnóstico diferencial para as doenças desses animais. Por que eu falo isso? Simplesmente porque esses animais eles possuem uma característica de rota migratória enorme, né? A gente não tem uma devida dimensão por onde esses animais conseguiram passar, onde eles se alimentaram, né? Onde foi que eles descansaram. Então, a gente tem peculiaridades de cada uma dessas espécies, né? Iniciando pelas aves marinhas, é importante a gente deixar claro aqui que elas se alimentam pescando, certo? De muitos peixes e até mesmo outros organismos aquáticos, né? Esses animais têm uma facilidade de pesca, uma visão muito desenvolvida, né? Onde eles mergulham para poder achar o seu alimento, né? Então a impermeabilidade desses animais é muito boa. Outra característica também, além de se instalarem em terra, esses animais também descansam na água, né? Eles boiam na água e passam por alguns períodos de tempo descansando e restaurando sua energia para depois voltar à rota migratória. Tudo isso vai influenciar na forma de pensar e na forma de se estabelecer uma conduta para pensar em um determinado diagnóstico, né? Então, quando a gente vai falar das doenças dessas aves marinhas, selecionando algumas patologias, a primeira que eu gostaria de conversar com vocês é essa interação com o lixo, né? A interação com o lixo é algo muito corriqueiro, a gente percebe que acontece demais e vocês se proporem a fazerem necrópsia desses animais, certamente vocês vão se deparar com isso, né? Aqui nós observamos uma partícula de lixo, né, no trato digestório desse animal, e é algo que geralmente a gente observa. Essas partículas elas podem não só causar danos, dependendo da sua estrutura, se forem pérfuro-cortantes,
como também podem obstruir o trato. E isso realmente é maléfico demais para esses animais, né? Então, nós iremos achar, é sempre importante durante a necrópsia, a gente está fazendo a inspeção do trato digestório desses animais, porque geralmente nós encontramos muita coisa que nos induz a pensar na causa morte desses animais no trato digestório, né? O aparato anatômico desses animais permite que eles ingiram partículas grandes até, né? E algumas teorias, como por exemplo o fato de algum lixo boiar, né? Esses corpos estranhos boiarem na água, e esses animais interpretarem como sendo presas ou alimentos, e acabam ingerindo, ou até mesmo o fato de ingerir animais que já ingeriram lixo. Isso também é muito comum. Então, são basicamente essas teorias que a gente observa, que elas são capazes de responder o fato desses animais estarem com essas partículas no interior do trato digestório, né? Enfim, de certa forma, é uma culpa nossa, o ser humano, que vem promovendo o aumento dessa quantidade de lixo nos oceanos. E isso é altamente prejudicial, porque realmente é grande e considerável o número de aves que você encontra com lixo no trato gastrointestinal. Depois disso, a gente vai para uma parte um pouco mais específica, né, mais técnica, que a gente vai conversar sobre essa correlação que a gente tem entre a inanição e o parasitismo, né? Então, esses animais, eles possuem a capacidade de fazer uma rota migratória muito extensa, né? E para que isso aconteça, para que essa rota se complete, esses animais precisam de um local para que eles se alimentem, para que eles descansem, né? E nem sempre a natureza propõe isso, né? É uma forma de seleção. Muitas vezes a gente acha essas aves encalhadas na praia e elas têm um score corporal muito baixo, né? E associado a isso, até de forma científica ainda, talvez ainda não comprovada, mas a gente observa que a alta carga de ectoparasitas também está associada com essa parte do score corporal desses animais, né? A gente geralmente a gente observa que esses animais que têm o score corporal muito deficiente ou muito abaixo do normal, eles têm uma infestação maior de parasitas e de ectoparasitas, né? Então, vale a gente ressaltar que é um ambiente como um todo que promove essa queda de imunidade. O animal precisa se alimentar bem para que ele consiga desenvolver bem o seu sistema imunológico e assim viver em perfeita simbiose com esses com esses parasitas, com esses outros organismos, né? Porque eles são presentes, isso aí não tem como se negar, mas que a alta carga parasitária ela influencia de forma negativa na vida desses animais, né? É como a gente vai observar. Então, ectoparasitas presentes sim, mas o trato digestório desses animais é onde a gente vai observar uma alta carga parasitária, né? Ou seja, a gente vai ter diversos parasitas que vão estar habitando aí, mas principalmente no trato superior, a gente vai ter os nematóides, né? Esses nematóides, eles vão estar na parte de esôfago, proventrículo e ventrículo, e são vermes cilíndricos que a gente observa, né? E geralmente, é interessante a gente falar isso, que geralmente eles estão presentes e a gente observa também que tem uma baixa quantidade de conteúdo alimentar nesses animais. Então, essa relação, ela existe, né? A gente precisa estabelecer ainda, obviamente, de forma científica, mas a gente sabe que o sistema imunológico desse animal, se ele estiver comprometido, né, o animal todo como um todo vai sofrer. Só que o sistema imunológico comprometido, ele favorece a proliferação desses parasitas, né? Nesse caso de nematóides, principalmente como a gente está vendo, esses são maiores, eles são a gente conseguiu identificar como contraseco, né? Contraseco pelágico. Nesse caso, a gente não estava vendo muito, mas muitas vezes a gente pega na sala de necrópsia animais dessa forma, né? E assim, esses animais, a gente já vê que tem uma carga parasitária realmente relevante, né? Realmente considerável.
E é importante a gente perceber isso, porque você observa um trato digestório desse, superior, onde a gente não vê conteúdo alimentar, a gente tem que pensar um pouco se esse animal realmente não estava se alimentando, né? Depois disso, a gente tem, em outras partes, né, sobre essa membrana também, o Ceuratia Shipley, né? A gente observa também, é muito comum, mas não em grande infestação também. Então, assim, esses parasitas, eles são comuns do trato, mas em excesso, né, em alta quantidade, eles são responsáveis, sim, pela baixa qualidade de vida e até morte desses animais, né? Mas, obviamente, que vão estar associados a outros fatores, certo? Aqui o videozinho para vocês perceberem que essa carga parasitária ela tem atividade, ou seja, ela tá viva, né? E é interessante a gente poder perceber isso também. A gente observa que tem uma grande quantidade, uma quantidade significante, e isso sim é capaz, associado à inanição, capaz de deteriorar tanto o sistema imune, score corporal e a atividade desse animal, levando o animal à morte. Isso faz com que ele se alimente menos, com que ele busque menos comida, com que provavelmente não acompanhe um bando, e assim se torna, além de uma presa fácil, um indivíduo sem qualidade suficiente para poder sobreviver. No trato intestinal, né, agora a gente está falando da digestória inferior, a gente já vai ver também uma quantidade de parasitas, né, que são consideráveis, que juntamente com o ambiente, como a gente estava explicando, eles podem ajudar e acelerar esse processo de emagrecimento progressivo nesses animais, né? Esses parasitas, como a gente está observando aqui, eles são cestórios, né? E foram identificados como tetrabótrios, né? Esse é o tetrabótrios e ele realmente tem enormes, tem uns que são muito grandes também, quase metade do trato do intestino desses animais. Nesse caso, a gente vê uma grande quantidade, né? Uma quantidade acentuada de parasitas associado a um muco, né? Com aspecto sanguinolento mesmo. E isso pode se dar tanto pela ação mecânica na parede do intestino desses animais, sofrendo uma enterite, né? Uma irritação constante da mucosa, que chega a romper alguns vasos sanguíneos e extravasar o sangue, né? Então, é importante a gente perceber isso também, que esses animais eles podem ter uma enterite parasitária, né? Nesse caso dos cestódios, os mais comuns que a gente conseguiu identificar foram o tetrabótrios. E muitas vezes alguns desses parasitas promovem essa migração, né? A migração parasitária ela pode se dar pela serose e isso pode levar à formação de alguns nódulos, certo? Tá, é interessante a gente observar também que além dessas cargas parasitárias, a gente tem outras alterações que podem diminuir ou desqualificar a qualidade de vida, né, desses animais. Os traumas, eles são constantes, a gente geralmente observa trauma nesses animais, né? Obviamente que TCEs, eles são incompatíveis na maioria das vezes com a vida desses animais, mas as pododermatites, como a gente está vendo aqui, geralmente a gente observa nesses indivíduos. Isso porque anteriormente eu falei para vocês que esses animais têm o hábito de pousar na água para poderem descansar. E, obviamente, seus pés ficam submersos e, por vezes, podem ser confundidos com alimento por alguns outros indivíduos, né? Peixes, por exemplo. E a gente observa isso, né? Obviamente que um trauma desse da pododermatite, ela não vai levar à morte do animal, mas ela vai causar dor. E do lado aqui a gente já está observando uma fratura já. E aí isso é um problema, né? Porque nesse momento o animal com a fratura desse nível, ele realmente vai sentir muita dor, esse animal vai deixar de se locomover como se locomovia normalmente, né? E além disso daí, prejudica na pesca, vai prejudicar no pouso desses animais, né? E isso vai diminuindo a qualidade de vida. Associado a isso, vai baixar a procura desse animal por alimento, né? Baixando essa procura por alimento, esse animal
vai ter uma depreciação do sistema imunológico, associada a isso aumenta a quantidade, favorece a quantidade de carga parasitária e associado também à inanição. Então, assim, são um conjunto de fatores que não exatamente um fator só não exatamente leva à morte, mas o conjunto de fatores associados prejudica bastante o animal e sim, aí a gente pode desenvolver os diferenciais para saber a causa-morte desses animais, né? Vale ressaltar que o fato desses animais estarem em ambientes aquáticos, muitas vezes eles morrem, né, em alto mar também, ou acabam encalhando na terra, né, e acabam se afogando, né? Situações que promovem um afogamento desse animal. Então, não necessariamente ele morreu única e exclusivamente do afogamento. Tiveram fatores que contribuíram para isso, né? Outra alteração muito comum que a gente observa nessas aves marinhas é uma doença fúngica chamada aspergilose, né? Causada pelo fungo Aspergillus, certo? É uma doença fúngica, ela é muito geralmente disseminada, né? Esses animais começam a apresentar esses granulomas na cavidade celomática, certo? Aí afeta principalmente os pulmões, mas também pode afetar fígado, também pode afetar rim, afeta a cavidade celomática como todos os sacos aéreos. A gente vê a presença das aderências nas alças intestinais, nesse caso, e até um comprometimento ósseo, né? Aspergilose tem um tratamento muito difícil no caso desses animais. É claro que é realizado com antifúngico, né? Mas também com tratamento de suporte clínico. Mas, entretanto, a probabilidade de sobrevivência desses animais é baixíssima, né? Existem algumas teorias e certamente muito bem comprovadas, é o fato de que a aspergilose ela é uma doença muito comum em animais de cativeiro. E sim, ela é comum em animais de cativeiro, comum em aves de cativeiro também, né? Mas nessas espécies marinhas, a gente conversar sobre cativeiro já é algo um pouco mais complexo. Geralmente, quando elas estão na reabilitação, elas podem se infectar, mas por experiência própria e conversando com outros amigos patologistas que também têm experiência com o PMP, eles dizem exatamente a mesma coisa, que é observado a aspergilose em animais que já foram encontrados encalhados na praia e mortos na praia, e quando você vai à sala de necrópsia com esses animais, eles já têm a aspergilose disseminada, né? Então, vale a gente ressaltar que são necessários estudos para a gente poder compreender como funcionaria a disseminação dessa doença, até porque essas aves, por conta do caráter migratório, passam por diversos ambientes, sejam eles hostis ou não, que vão poder ter contato com inúmeros patógenos, e isso pode fazer com que haja o desenvolvimento da doença, mesmo sem essas aves estarem imunocomprometidas ou exatamente em cativeiro. Finalizando as aves, agora a gente vai para a próxima parte das tartarugas marinhas, que são outra espécie fenomenal, espécie fantástica, mas muito presente também na rotina de quem vai trabalhar com os animais marinhos, né? Vale ressaltar que esses animais passam muito tempo submersos, são capazes de passar muito tempo submersos, mas têm a necessidade de ir à superfície para poder respirar. Certo? É uma característica interessante para a gente poder entender certos tipos de doença. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a interação antrópica, que nesses animais já é bem mais evidente, né? Principalmente com relação aos traumas, ao lixo e, de certa forma, de forma indireta, aliás, a predação por cães, né? Então, é o seguinte, nos traumas a gente vai ter os emales, né? Ou seja, esses animais vão poder se entrelaçar com as redes de pesca e dessa forma não conseguirem se desembaraçar, né? Sair desses nós e conseguir ir à superfície, né? Então vai atrapalhar e muito provavelmente vai causar a morte desses animais. E também com as embarcações, que a gente vai ver mais lá na frente com traumas, né?
que são capazes de gerar a morte desses indivíduos, né? Mais uma vez falando com relação ao lixo, só que nas tartarugas a gente tem uma alteração muito conhecida, que são os fecalomas, né? Além disso daí, a gente vai poder ter a presença desses partículas de lixo comprometendo membros, né? Chegando a estenosar e necrosar membros desses animais. E por último, a predação por cães. Dando início com os fecalomas, que é uma condição muito conhecida para quem já trabalha com tartarugas marinhas, e certamente para quem vai iniciar vai se deparar com esse tipo de alteração. A gente vai observar principalmente os fecalomas com lixo e sem lixo. Um fecaloma sem lixo, ilustrado aqui nessa foto, a gente percebe a presença das fezes, né? Geralmente estão mais enrijecidas, estão bem acopladas, e a gente vê até no trato esofágico também desses animais a presença de material do trato gastrointestinal, né? Enfim, a gente vê a alça ela mais dilatada, né? E isso faz com que o gás desses animais presente nas alças faz com que o animal flutue bastante. E o fato do animal flutuar vai levar alguns prejuízos para ele, né? O principal deles é o fato de se tornar uma presa mais fácil, né? Esses animais eles vivem em constante tensão, né? No mar, desviando de presas e predando outros animais também. Então, a luta constante pela vida. E não é nada interessante para esses animais não poderem submergir de forma correta, né? Porque vai atrapalhar o nado, vai atrapalhar a predação. E o fato de ter um fecaloma desse aumenta a flutuabilidade desse animal demais, né? Esse animal fica muito tempo na superfície. Além de se tornar uma presa mais fácil, né? Você vai debilitar a condição corpórea e imunológica desse animal, né? Nessa foto aqui a gente já está vendo como é o aspecto da alça intestinal quando se trata de um fecaloma com lixo. A gente está vendo que tem um corpo estranho, que provavelmente a gente vai observar o corpo estranho nessa imagem, nessa alça intestinal, aliás, porque a gente vê ela tortuosa, a gente vê ela contorcida, né? Encarquilhada. É um aspecto muito diferente, né? E isso já chama a atenção da gente na hora do exame de necrópsia. Quando a gente abre o intestino, aqui a gente já fez a lavagem, né? Mas a gente observa a presença de partículas de lixo, né? De corpos estranhos compatíveis com lixo nesses animais, sejam sacolas, sejam anzóis, né? Tampas de garrafa, são inúmeros, é vasto. E a gente vai fazendo as fotos desse animal, dessa parte do intestino, né, das partes do intestino, sempre procurando correlacionar, sabendo como o lixo ele se encontrava lá. Então a gente tenta recriar o cenário, né? Quando a gente faz a lavagem das fezes, que muitas vezes vem recoberta pelas fezes, a gente geralmente encontra muito lixo, né? E às vezes a gente consegue até reproduzir de como era que ele estava antes, para deixar um pouco mais didático a apresentação, para a gente conseguir mostrar melhor. Então fica muito evidente que o lixo ele atrapalha demais a qualidade de vida desses animais, né? Isso não é falando como clichê, mas sim reivindicando, reforçando essa ideia. A gente é culpado por isso. E é importante a gente prestar atenção para que a gente consiga cada vez mais evitar esse tipo de situação, né? Passando para a parte dos traumas, a gente vai observar que embarcações elas podem levar a esse tipo de situação, mas nesse caso aqui a gente está diante de uma ação mais proposital, né? Esse animal tinha bom score corporal, esse animal foi para a desova, tinha um bom score corporal, provavelmente não apresentaria sinais clínicos de alterações, mas é algo que a gente precisa analisar de forma cuidadosa, né? Porque esse animal foi vítima de um trauma crânioencefálico
recebeu uma ação mecânica muito forte na cabeça, e a gente já vê aí com exposição de massa muscular, né, com quebras de osso do crânio. E na hora que a gente faz a retirada do encéfalo desse animal, a gente tem perda de massa encefálica associada a uma hemorragia acentuadíssima, não só no encéfalo, como também na medula, parte da medula cervical desses animais. E isso também vai ser algo que a gente vai se deparar quando tiver trabalhando com animais marinhos, principalmente aqueles que vêm encalhados, né? Aqui falando da interação com pesca, essa parte de emalhe, a gente observa isso, né? Pode ser que essas redes cheguem a prender diretamente no membro desses animais, fazendo com que eles tenham ferimentos que podem ir de leves a muito graves, né? Como amputando o próprio membro do animal. E é importante a gente poder entender essa interação, saber que aquela alteração ela foi causada por algo crônico, né, que demorou bastante para acontecer, que passou muito tempo acontecendo, estenosando, necrosando o tecido desse animal e muitas vezes até amputando o membro de um animal que é acometido com esse tipo de situação. Depois disso vem a predação por cães, né? A predação por cães ela é um fato curioso, mas muito persistente, principalmente em animais que encalham na praia, tá? É muito característico o local de mordida desses animais, geralmente é aí nessa parte do trapézio, certo? Que é porventura é onde tem mais carne, né? Onde eles acham mais carne. Geralmente atacam em bandos, os animais, no caso as tartarugas, não conseguem se defender. E realmente é uma situação muito difícil de se lidar, né, para esses animais, porque geralmente são cães errantes, onde a gente não tem controle, esses animais talvez não tenham donos, mas eles sabem exatamente o período de desova e é necessário contar com até mesmo a comunidade, né, que vive ali na região de praia, para que não deixe essa situação acontecer. Mas é bem característico, né? A alteração patológica que a gente vê macroscopicamente são essas úlceras, né? Essas lacerações musculares presentes, geralmente bilaterais, podem ser unilaterais, mas geralmente são bilaterais. Às vezes, esses animais, o ataque é de uma tamanha voracidade que rompe esôfago, né? Rompe outras partes também, deixam cada vez mais fundo. E esse animal, além dele não conseguir se locomover, a hipovolemia, né, também colabora para a fatalidade do caso, né? Em meio a isso, a gente pode ter como achado de necrópsia também esses fibromas hepáticos que a gente está observando aqui na foto, né? A gente vê grandes massas no fígado, né? Como também a gente pode observar em outros órgãos, como por exemplo os rins também. Indo para a parte de doenças infecciosas nesses animais, nas tartarugas marinhas, né? A gente pode encontrar de forma muito comum também trematóides intravasculares da família Spirochaete, certo? Esses trematóides eles vão se instalar dentro dos vasos sanguíneos, vão causar, né, por inúmeras situações, entre elas a turbulência e a agressão no vaso, vão causar os trombos, e que muitas vezes esses trombos são perceptíveis, né? Principalmente pelo fato da serose desses animais ser bem pálida, a gente consegue observar de forma bem frequente esses microtrombos que a gente vê causado por esses trematóios. E aqui, desde leves a casos bem mais graves, né? Esses animais, essa infecção pelo trematóide da família Spirochaete, ela também está associado à má condição, né? De duas formas. O animal pode estar com o sistema imunológico comprometido e adquirir o Spirochaete, aliás, ou aumentar a proliferação dessa carga parasitária, ou então esse animal pode ter já pode ter uma deficiência imunológica por conta da quantidade de Spirochaete, né? Isso tudo vai variar bastante, né? Isso aí vai variar também porque a gente acha grande quantidade de Spirochaete também associada a animais que têm fecaloma, né? Ou seja,
O animal ingeriu lixo, por exemplo, de forma crônica, foi tendo fecaloma, foi aumentando a flutuabilidade, não conseguia mais submergir, diminuiu a quantidade de alimento, cai o sistema imunológico, favorece a proliferação desses parasitas e tudo isso vai culminando para a morte desses animais. Então, a gente tem que interpretar numa situação como um todo, né? Nesse caso desse animal também a gente viu um trombo no vaso do coração desse animal, né? Então a gente pode ter, em casos mais graves, complicações cardíacas, né? Seja elas de uma insuficiência cardíaca direita ou esquerda, e que a gente sabe que vai comprometer de forma difusa todos os órgãos, né? E até mesmo no sistema nervoso central, né? A gente tem um caso aí presente no sistema nervoso central, a gente observa com facilidade ele em meio à massa encefálica, a gente tem uma proliferação irregular, né? Caseose irregular, amarelada, né? Que nesse caso também foi causado pelo trematóide da família Spirochaete. A gente tem alguns deles, né? Mas geralmente eles pertencem à família do Spirochaete. E aqui uma foto do sistema nervoso fechado. A gente vê essa saída de caso já mesmo com o encéfalo fechado. Tá, e aqui uma das doenças mais comuns, infecciosas, que a gente vai observar. Eu não trouxe aqui o nome dos vírus, porque são inúmeros vírus, certo? Mas principalmente os herpes vírus, tá? A gente vai ver que o papiloma é uma alteração realmente muito comum nesses animais, tá certo? É importante ressaltar que pode sim o papiloma estar ligado com a morte desses animais. E a gente vai perceber que geralmente está relacionado com a localização anatômica em que se instalou o papiloma. Por quê? Como eu tinha dito anteriormente, esses animais precisam ir à superfície para respirar. Então, quando eles vão à superfície, eles elevam o pescoço e colocam a narina e a boca para fora, e abrem a boca, ingerem o ar e voltam a submergir, né? Quando o papiloma está localizado anatomicamente nessa região, prejudica praticamente 100% no movimento respiratório desses animais. Isso é importante para a gente poder perceber que, além de outras localizações, como olho, como boca, né, essa localização na parte cervical, ela é muito prejudicial e pode ser fatal. Ela pode iniciar de forma minúscula, simplesmente pelo fato do animal entrar em um processo de debilidade corporal, perda de peso progressiva. Esse animal faz o movimento com o pescoço continuamente para poder respirar, né? Aí acaba lesionando uma parte da cervical, a pele da cervical, e que, associado à presença do vírus ou de alguns outros fatores, que também já está comprovado, existe a formação do papiloma. E esse papiloma tende a aumentar de tamanho. Quando esse papiloma aumenta de tamanho, ele acaba prejudicando o movimento da respiração desses animais. E sim, isso é prejudicial e acaba que esse animal não vai mais conseguir levantar, né, fazer um movimento de elevação do pescoço para poder conseguir respirar e acaba se afogando. A gente observa muito, né? Então, para vocês que vão se inserir, vocês que já estão inseridos, certamente já devem ter se deparado com esse tipo de situação. É realmente bem comum, tá? A gente vê que em algumas outras situações aqui a gente começa a ver uma proliferação também, né, escamosa já. Esse animal aqui, no caso, a gente já vê a carapaça realmente muito suja, com presença de lodo, né? Isso já dá um indicativo de que esse animal já estava à deriva há algum tempo, de que esse animal já vinha flutuando há algum tempo e que a condição corporal dele, associada à situação em que ele estava, pode sim ter colaborado para a morte desse animal. Né? Aqui a gente vê novamente, de uma forma mais aproximada, como era o papiloma. E agora a gente vai para a última espécie, né? Que são os mamíferos. Novamente falando da interação com pés, que é algo que a gente não pode destoar, a gente não pode fugir.
realmente é algo que a gente precisa se policiar, é um assunto muito delicado, existem comunidades, existem famílias que dependem muito disso, né, para a sobrevivência, mas muitas vezes essa pesca não é feita com o intuito de pegar esses animais, só que as redes de pesca presentes no oceano, elas acabam levando a esse tipo de alteração. Aqui a gente vê notoriamente a presença de linhas, né, que esse animal passou por um emale, outras já de uma forma mais crônica, essas cicatrizes, e até mesmo a interação com embarcações, né? Isso era um filhote de baleia, né? Que a gente fez foi fazer a necrópsia desse animal na praia, né? É evidente que não se tem um espaço físico que comporte um animal desse tamanho, mas esse animal tinha inúmeras fraturas, um politraumatismo, né? Inúmeras marcas de hélices que a gente observou nesses animais, ou nesse animal, né? Uma fratura enorme na nadadeira caudal, a gente tinha essa fratura considerável também em outra nadadeira. Então, assim, a gente vê que provavelmente foi uma interação com embarcação muito maior, né? E o fato dessas fraturas, né, associado à perda de sangue, associado também à dificuldade de locomoção, à dor, à falta de qualidade no nado, esses mamíferos também precisam flutuar, precisam emergir para poder respirar, e isso faz deles essas alterações fazem com que ele diminua, né, o seu ritmo e, consequentemente, a dor ela vai fazer com que o animal ele fique em um estado um pouco mais apático, né, digamos assim, acabando encalhando também, né? Muito provavelmente, em casos de baleias, esses filhotes eles se perdem, né, da mãe, acabam se chocando com embarcações, né? Tem um senso de curiosidade muito maior e por isso podem acabar se machucando, mas também quem tem interesse de trabalhar com animais marinhos pode se deparar, certamente vai se deparar com esse tipo de situação, né? Para finalizar, esse daqui é um golfinho, que foi um dos casos da fundação que foi de uma forma muito interessante, muito curiosa, né? A gente, quem está na patologia, ela vai se deparar com situações também de autólise difusa e acentuada, como era o caso desse animal, mas nem por isso a gente vai tentar deixar de investigar qual foi a causa-morte, né? Nesse caso, a gente observa aqui a presença de um corpo estranho, pontiagudo, né, linear, retilíneo, né, no interior desse animal, né? E quando a gente faz o exame total, a gente vê que era o esporão de uma arraia que furou o esôfago desse golfinho, né? Enfim, eu gostaria de agradecer a todos vocês a interação, gostaria de agradecer novamente a FMA pelo convite, dizer que eu continuo à disposição sempre que for necessário. Espero ter colaborado com vocês de certa forma. Trouxe de uma forma resumida algumas coisas para a gente poder ter uma abrangência, ter pelo menos uma noção, e espero ter ajudado a quem não conhecia e passou a conhecer, a quem já conhecia e aprendeu um pouco mais também. E só deixar claro que a ciência ela vale muito, né? E é sempre importante a gente descobrir outros universos. E esses animais marinhos pertencem a um universo muito singular. Então, é sempre interessante a gente promover e ajudar na parte científica desses animais. Muito obrigado e até logo.